vamos tratar sobre o capítulo 2, apresentando a Kryptonita, como parte 1, né? A parte 1 do livro O Poder do Um, o livro Kryptonita de John Bevere. Bom, como no capítulo anterior, né, nós falamos que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós devemos refletir o que o Pai é. Então, por isso nós temos, né, foi nos dada a natureza divina de Deus. Nós temos a natureza divina de Deus. Como filhos de Deus, nós temos essa natureza divina. Em 1 João 14,17 diz: porque neste mundo somos como Ele, somos igual ao nosso Pai. E em 2 Pedro 1,4 diz: Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Amém? Então nós, como filhos de Deus, nós temos que ser um reflexo do que o Pai é. Certo? Quando Deus criou a humanidade, criou o homem e a mulher, Ele fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então, como filhos de Deus, nós deveríamos refletir o que o Pai é. Assim como um filho, né, ele é parecido com o pai em sua aparência, em algumas atitudes, assim nós deveríamos também ser iguais ao Pai. Mas então o que vem a ser essa natureza divina, né? Natureza, né? Ela vem do grego physis e significa gerar, essência, constituição e propriedades básicas. Divina vem também do grego theos e significa aquilo que é unicamente de Deus e procede dele. Então, se a gente for juntar as duas palavras, né, natureza divina, vai significar isso aqui como o próprio livro diz. Essas são as promessas que equipam você a compartilhar aquilo que é propriedade única e básica de Deus. Nós somos verdadeiramente nascidos de Deus. Amém? Então nós somos filhos de Deus, nós somos nascidos dele, por isso nós temos essa natureza divina. Bom, então como no capítulo anterior foi bastante batido, então como filhos de Deus nós deveríamos refletir o que o Pai é. Nós deveríamos ter essa natureza divina de, né, ter essas características, ter um caráter altruísta, né, vitalidade, saúde, bem-estar, poder sobrenatural, sabedoria, conhecimento, discernimento, ingenuidade, entendimento. Tudo isso são promessas, né, de Deus para a nossa vida como filhos de Deus. Mas a gente não tem visto isso muito bem, né, na nossa vida, nem na igreja. Então, por que não estamos vendo isso na igreja, em nível individual nem coletivo? Por quê? Então, vamos abordar a pergunta, né? Essa pergunta. E, para nós abordarmos essa pergunta, nós vamos ler 1 Coríntios 11, 28, 32, que diz: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Então, se vocês forem ver, né, esses últimos versículos falam muito bem do que a Ingrid esteve pregando no domingo, né, no domingo do culto, né? E ele fala justamente isso, né? Se não queremos, né, receber juízo, né, ser condenado com o mundo, então que a gente seja disciplinado por Deus. Então vamos estar tratando ao longo desse capítulo também sobre um pouco dessa disciplina, entender essa disciplina de Deus sobre a nossa vida, ok? Mas aqui eu quero destacar esse versículo. Por isso há entre vocês muitos, que está até em destaque, fracos, doentes e vários já dormiram. Então, ele destaca o quê? Doença, fraqueza e morte. Doença e morte, ok, a gente entende o que é, né? A pessoa está sofrendo alguma doença, ou pessoas que estão morrendo prematuramente, ok.
Mas o que vem a ser fraqueza? Fraqueza se descreve por a impotência de sermos quem fomos criados para ser. Nós fomos criados desde a criação do mundo para o quê? Sermos a imagem e semelhança de Deus, a sermos filhos de Deus, serem filhos verdadeiros de Deus. Mas a fraqueza, o que é? É impotência, é a incapacidade de nós sermos verdadeiramente filhos de Deus. É uma incapacidade da gente ser para o que nós fomos criados. Isso é fraqueza. Então, qual era a fraqueza do Superman? Qual é a fraqueza do Superman? É a Kryptonita. Toda vez que colocava perto dele a Kryptonita, ele ficava fraco. Até às vezes ele ficava mais fraco do que qualquer humano. E se ele fosse exposto por muito, muito tempo, isso levaria até ele à morte. Ok? Se para quem já viu, né, Batman vs Superman, qual é a artimanha aqui, né? Se você for ver, o Batman é o quê? É só um mero homem sem poderes sobrenaturais, né? Sem poderes sobre-humanos, mas com uns equipamentos, com um bom treinamento, né? Ele foi treinado acho que por samurais e tal. Então ele era um homem mesmo que sabia lutar, que tinha seus equipamentos, tinha recursos, mas ele não tinha o poder sobre-humano. Quem tinha era o Superman. Então você deve pensar, caramba, tá vencida essa briga aí do Superman contra o Batman. Quem vai ganhar? Claro, o Superman, né? Ele tem poderes sobre-humanos, um estalar, né? Um peteleco, né? Do Super-Homem no Batman, ele morre. Mas aí, qual é a sacada do Batman? Ele sabia a fraqueza do Superman, que era a Kryptonita. Então ele pega a Kryptonita e faz é, é, várias, várias armas, né, feitas de Kryptonita contra o Superman. Gás à base de Kryptonita, bala, a Kryptonita. Então, tudo que deixava o Superman fraco. E quando o Superman estava fraco, aí que o Batman vinha e batia mais nele, via que o Superman estava mais vulnerável e conseguia acertar mais, né, o Superman. Então, Superman, a fraqueza dele é a Kryptonita. Quanto mais ele é exposto, isso poderia levar ele até a morte. Então, o que acontece aqui? O que Paulo está descrevendo aqui? O que é essa fraqueza, né? Essa impotência, né? O que torna o Filho de Deus impotente? Ele está descrevendo aqui a Kryptonita da igreja. Assim como a Kryptonita deixa fraco o Superman, o que deixa fraco a igreja é isso, é a Kryptonita da igreja. Que aí agora a gente não vai revelar, né? Mas lá ao longo do livro a gente vai dizer bem mais o que é a Kryptonita. Mas essa fraqueza, né? Essa fraqueza, essa impotência, isso tudo é conceito de como se fosse a Kryptonita da igreja, certo? Então, se a gente for ver, né, for tratar melhor sobre a questão dessa fraqueza, no Velho Testamento o rei Davi, nos Salmos, ele descreve essa fraqueza. Em Salmos 32:4 diz: minhas forças foram esgotando-se como em tempos de seca. E em Salmos 31:10, o pecado esgotou minha força, estou sendo consumido por dentro. Então, mostrando como, ali no caso aqui fala sobre o pecado, como o pecado o tornou fraco, como aquilo estava tomando ele, a fraqueza dele, estava deixando ele mais impotente. Isso relatava sobre o pecado que ele cometeu, né, como rei. E aí ele relatando justamente isso, que o pecado lhe deixou fraco, estava lhe deixando impotente. Então, mas antes da gente falar, a gente precisa aqui falar sobre uma forte palavra de cautela, né? Paulo,
Ele não diz assim, essa é a causa de qualquer fraqueza, doença ou morte prematura no meio de vocês. Ele não está dizendo que o pecado ele é atribuído, né? Todo pecado, né? Ele é atribuído a todas as dificuldades, enfermidades e mortes. E a gente vê, né, que às vezes a gente atribui tudo quanto é doença, quanto é dificuldade ao quê? Ah, você está em pecado, né? Ah, se a gente vê um irmão doente, né, passando por alguma dificuldade, esse irmão pecou, né, está em pecado. Não, Paulo não está falando isso. Por isso que a gente precisa ter cautela nessa palavra que Paulo falou. Paulo ele não está falando que essa é a causa, que tudo, né, é causa, né, que o pecado é a causa da fraqueza, tudo. Não, ele não está falando isso. Até porque nós vivemos o quê? Em um mundo decaído, em um mundo onde a destruição, a morte, a doença, ela impera, ela domina esse mundo. Então, nós estamos sujeitos à enfermidade, a dificuldades e à morte, entendeu? Então, a gente não pode, a gente tem que ter cautela nessa palavra, porque ele não está falando que todo pecado leva à fraqueza e à doença. E aí, como exemplo aqui, mostra, né, por exemplo, os discípulos falando com Jesus, olhando um cego, né, que estava na beira da estrada, e os discípulos falam o quê? Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Em João 9:2 diz isso. E Jesus, quando viu isso, né, ele logo o quê? Ele logo quebrou essa mentalidade. Ele estava vendo aí que essa mentalidade era uma mentalidade errônea em relação ao pecado, em relação às coisas, né, de Deus. E ele viu que os discípulos estavam associando que todo pecado leva a uma doença, leva a uma fraqueza. E aí Jesus quebrou logo isso aí. Espera aí, vamos cortar isso aí. Não é isso. Ele está assim porque para que a glória de Deus seja manifesta na vida dele. Então, nem todo pecado vai levar à fraqueza, à morte e à doença. Outro exemplo, os amigos de Jó. Jó estava passando por um momento difícil, perdeu família, perdeu riqueza, perdeu saúde, e logo os amigos dele, né, chegaram e falaram que, olha, pode ser algum pecado, Jó. Você está com algum pecado, deve ser algum pecado que desencadeou tudo isso, tá? Mas a gente sabe muito bem que não era isso. Jó estava passando por um momento de provação de Deus, entendeu? Então, por isso, vamos ter cautela. Nem todo pecado leva a fraqueza, doença e morte prematura. Dizer que Deus está disciplinando ou castigando alguém por um pecado, quando ele na verdade não está, é uma séria acusação contra seu caráter. Então, isso daqui é uma frase do livro, uma frase do autor, que é justamente o que a gente estava falando. Como é a mentalidade dos discípulos. É dizer que aquela pessoa estava cega por causa dos seus pecados, ou por causa dos pecados dos pais. Então é como se eles estavam acusando Deus de que ele estava disciplinando ou castigando o cego pelo pecado dele. Mas não é isso. Não é isso. O pecado, né, nunca vai ser, né, uma forma de disciplina ou castigo de Deus. O pecado é uma consequência na nossa vida. O pecado é uma consequência pelas nossas decisões e também porque nós vivemos num mundo decaído. Doença, estamos expostos a doenças, enfermidades, à morte, a dificuldades. Mas agora a gente dizer que Deus está usando o pecado para disciplinar ou castigar alguém, isso é uma acusação séria contra o seu caráter, contra o caráter de Deus. Então, pense muito sobre isso. Se alguma vez você acusou, se alguma vez você disse ou pensou que alguém estava doente por causa do seu pecado ou passando por dificuldade, pense muito bem. Deus ele não castiga, ele não disciplina dessa forma. Em João 5,14 diz: olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Então aqui a gente vai mostrar, né, que
que Deus, vamos mostrar o caráter de Deus. Como Jesus tratava as pessoas com disciplina, não castigando com pecado, como a gente muitas vezes achou. Olha o que ele diz aqui, olha, você está curado, depois que ele curou, depois que ele curava. E ele diz, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Então o que acontece? Jesus sabia que o pecado ele abre porta para consequências e dificuldades. Isso é claro, entendeu? Não quer dizer que Jesus está jogando uma praga sobre aquela pessoa. Não, ele está alertando, dizendo que Jesus sabe, e nós sabemos também, que o pecado ele abre porta para consequências na nossa vida e até para algumas dificuldades. Isso é fato. O pecado leva às consequências, certo? E Jesus sabia isso. Por isso, o que ele fala? Ele alerta. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça, certo? Então ele alertava. E por que ele fazia isso? Né? Jesus amava aquele homem, por isso ele deu aquele aviso, certo? Então, a mesma coisa como a Ingrid estava pregando, né? No domingo, é você disciplinar. Você chegar para o seu filho e dizer, não coloque o dedo na tomada. Por quê? Né? O filho não vai entender. Ele não sabe que a tomada, né, ainda mais pequeno, né, que ainda não teve essa experiência, ele ainda não sabe, não tem um conhecimento que colocar o dedo na tomada ele vai tomar um choque. E esse choque pode ser até fatal. Mas nós, como pais, nós sabemos. Então, por isso, nós alertamos. Não coloque o dedo na tomada. Por quê? Porque nós amamos. Porque nós queremos o bem do nosso filho. Nós não queremos que ele passe por essa experiência ruim ou até fatal de levar um choque. Então, a base de tudo isso é o amor. Jesus amava aquele homem, amava aquela pessoa. Por isso ele alertava e dizia, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Jesus está disciplinando aquele homem, mostrando o caminho certo, mostrando que o pecado abre porta para as consequências. Isso é disciplina com amor. Não é castigo como nós muito há tempo atrás ou até hoje imaginávamos. Que Deus usava o pecado para nos castigar, que Deus usa o coronavírus para nos castigar. Não é isso, ok? Todo pecado tem suas consequências, mas a disciplina de Deus sempre é com amor, sempre é com amor. Amém? Então, mas aí a gente, muitas vezes a gente fica num pêndulo, né? A gente fica numa incerteza de às vezes falar, né? Para a pessoa e ser mal interpretado ao falar, ou a gente tem um amor verdadeiro por ela. Eu falo amor verdadeiro da forma com o intuito de disciplinar. Jesus, quando ele falou, né? Aquele homem ele estava alertando, ele estava disciplinando. Imagine, né, se Jesus estivesse pensando isso, que aquela pessoa, que o cego, que tinha acabado de ser curado, ele deixa falar assim, olha, não peque mais. Aí, tipo, se ele pensasse, mas quem é esse cara para dizer que eu estou em pecado? Quem é esse cara para dizer que não é para me pecar? Não? Entendeu? Se Jesus tivesse pensado dessa forma, que ele não queria ser mal interpretado, fala, né? E aí, falasse nada. Estava vendo lá a situação, poderia alertar, disciplinar a pessoa, mas prefere ficar calado, para não ser mal interpretado. Onde está o foco, né, do nosso amor? Onde está o foco do nosso amor? Quando a gente fica calado, a gente vê a situação, a gente vê que a gente precisa disciplinar. Vamos voltar, né, para o filho. A gente está vendo que o meu filho precisa ser disciplinado a não colocar o dedo na tomada. Mas eu não vou falar nada, né, porque eu não quero que o meu filho me interprete mal e interprete que eu estou sendo mal, que eu estou sendo muito repreensivo, que eu estou sendo muito limitador, tô impedindo, né, que o meu filho faça as coisas, né, experimente a vida, né, então eu não vou falar nada. E aí o filho vai lá e toca o dedo na tomada, né. Ou a gente vai pro pêndulo, pro outro lado do pêndulo, onde a gente
tem um amor verdadeiro, tem a intenção correta no nosso coração, que é de disciplinar, o nosso filho. Então, esse mesmo exemplo que a gente pensa, né? Será que a gente tem ficado muito calado ou a gente tem agido com amor? Onde está sendo o foco do nosso amor? E aí, o autor ele vai falar um pouco da experiência dele, né? E aqui eu queria até ler, que aí justamente é uma parte interessante para a gente também entender, né? Ele como pastor, né? Ele foi repreendido por um, né? Ele fala aqui, ó, um dia em oração Deus falou comigo, as pessoas dizem que você é um homem mais amável da igreja, não dizem? É Deus falando com ele. Aí, né, ele respondeu, sim, elas dizem. E aí depois, né, deixa eu ver. E aí depois Deus respondeu para ele, né, na declaração seguinte afirmou a minha preocupação. Ele disse, filho, você não ama as pessoas dessa igreja. Eita, entendeu? Então, ele como pastor, ele estava sendo considerado o mais amável da igreja dele, mas Deus numa conversa com ele falou que, filho, você não ama as pessoas dessa igreja. Ele ficou chocado, né? Ele disse, o quê? Mas eu amo sim. É isso que as pessoas estão dizendo por aí, né? Estão dizendo por aí que eu sou muito amável. Então, né, Deus diz, você sabe porque usa apenas palavras positivas, animadoras, encorajadoras quando fala? Por quê? Porque você teme a rejeição delas. Então ele fala, eu fiquei no chão, acabado sem palavras. Se você reamasse realmente as pessoas, diria a verdade a elas, mesmo sabendo que há grande possibilidade de rejeitarem o que dizem e até mesmo rejeitarem você. Então, o autor fala aqui da experiência dele como pastor, que ele era considerado o mais amável dentro da igreja, o pastor mais amável. Mas o que Deus fala para ele aqui? Ele não falava a verdade, não falava a verdade para as pessoas. E ele não falava a verdade com medo de ser rejeitado pelos membros da igreja. Então Deus fala para ele, você não ama de verdade eles. E aí, como diz nessa parte aí, agora havia passado a falar a verdade, depois disso, desse confronto que ele teve com Deus. E aí ele entendeu, né? E colocou essa palavra, dizendo assim, agora havia passado a falar a verdade, mas me faltava tato e gentileza, porque ainda não tinha o ingrediente mais importante, amor verdadeiro. Então, Deus confrontou, né? Confrontou o autor, confrontou John Bevere com relação ao seu pastoreado. Ele achava que ele era o pastor mais amável, mas Deus confrontou dizendo que na verdade ele não amava de verdade as pessoas, porque ele não confrontava, não dizia a verdade. Só que depois de tudo isso, depois que ele entendeu de fato que ele precisava amar mais e não ter medo de ser rejeitado pelo que ele falava, né? Porque às vezes a disciplina, às vezes é doloroso, né? A gente precisa entender a disciplina e aceitar ela, assim como a disciplina de Deus. Então, na disciplina a gente não vai ouvir muitas vezes o que a gente quer ouvir. Então, talvez ele falava o que as pessoas queriam ouvir. Só que dessa forma ele não estava amando, ele não estava disciplinando. Então, só que depois dele entender isso, depois de passar por essa experiência com Deus, ele ainda ficou assim, né? Mas faltava o que? Tato e gentileza, porque ele ainda não tinha o ingrediente mais importante, amor verdadeiro. E então, Paulo, quando ele falou com a igreja, ele estava também disciplinando a igreja. Ele estava trazendo palavras que eram doloridas também para ele, porque eram palavras de confronto, né, de disciplina, mas ele falava tudo isso com amor pela igreja. E em 2 Coríntios 2,4 diz, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia no coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Se você lembrar no versículo, ele diz o que? Muitos entre vocês estão doentes, estão fracos, né?
E se ele tivesse falado alguns? Teria sido um pouco mais fácil, né? Ia se prevenir, né? Ia ser mais maleável, dizer, não, olha, só alguns que estão doentes, né? Não, ele diz muitos, muitos estão doentes e fracos. Então, Paulo tinha sido mal interpretado por causa das palavras fortes, corretivas e irrepreensíveis da igreja, mas todos vinham de um coração de amor. A igreja interpretou mal a correção de Paulo, né? Mas em tudo que Paulo fazia, ele estava corrigindo com amor, pelo seu grande amor pela igreja. Por isso que o amor, o amor sincero, o amor verdadeiro na correção é essencial. Porque se a gente usar a correção de forma dura, forte, severa, sem amor, com abuso de autoridade, essa correção ela não é digna. Essa disciplina não é verdadeira. Porque a disciplina ela parte de um coração de amor. De um coração de amor pela igreja, um coração de amor pelo próximo. Então, Paulo, ele estava sendo mal interpretado. Por quê? Porque ele estava dando essas palavras duras, fortes, mas com um coração de amor. Ele não estava colocando lá nessas palavras a raiva dele, a falta de amor, né? Ele estava alertando a igreja com relação a essas coisas. Então ele não... Isso nós devemos evitar. Evitar. A disciplina sem amor, a disciplina dura, forte e com abuso de autoridade. E aí, né, destacando aqui, Paulo ele diz o quê? Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram. Agora, será que, né, teria sido muito mais fácil engolir isso se Paulo tivesse dito alguns? Ah, por isso há entre vocês alguns fracos e doentes e vários já dormiram. Ele teria se prevenido, né? Ele não ia ser mal interpretado, né? Como a gente falou, o pêndulo entre ser mal interpretado e agir com amor verdadeiro, disciplinando. Então, se ele tivesse falado assim, alguns, ele estaria o quê? Né? Se não falando tudo que deveria ser feito para disciplinar da igreja. E aí ele ia evitar de ser mal interpretado. Mas, por um lado, ele não ia corrigir, não ia disciplinar a igreja, não ia ter um amor verdadeiro. Então, apesar da palavra que ele deu ser dura, mas era uma palavra dura com fundo de amor verdadeiro pela igreja, com cuidado, pelo cuidado que ele tinha pela igreja. Então, por isso que ele diz muitos. Mas se ele tivesse, né, falado alguns, seria mais fácil de engolir, mas ele não teria falado o que deveria ser falado da igreja. Assim como a experiência do John Bevere, né, que era considerado um amável dentro da igreja, um pastor amável. Mas ele não falava a verdade para seus discípulos, para seus membros. Aquilo que levasse eles à disciplina. Então, será que isso que o Paulo falou, ele se aplicava somente a eles? Somente àquela igreja? Será que ela se aplica a nós também? Imagine, a nós, a igreja atual, a igreja Betel, dizendo, por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e vários dormiram. Então pense, nesse coração bondoso, esse coração de amor de Paulo pela igreja, falando isso, alertando a nós, hoje como igreja Betel, ele nos alertando, dizendo, olha, por isso que existe entre vocês muitos fracos, doentes e vários já dormiram. Será que isso se aplica também a nós? Sim, se aplica a nós também. Então, para finalizar, eu queria deixar aqui essas reflexões. Pegue seu papel, pegue sua caneta e responda essas questões para você mesmo. Talvez você não se considerasse fraco antes de entender o seu potencial em Cristo, mas agora que entende, você se considera fraco ou forte? Certo? E aí, se você disse fraco, beleza, ok. Por quê? Porque mais ele disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, peça que Deus fale com você sobre qualquer razão de fraqueza na sua vida.
Separe um tempo para escrever a receita de Deus para transformar cada fraqueza sua em força. Então fale para Deus dessas fraquezas, busque dele como resolver e anote o que Deus tem falado para você para transformar essa sua fraqueza em força. Amém? Bom, obrigado, espero que vocês tenham entendido. E se você está comigo, então vamos avante ao próximo capítulo. Amém?